Olá, pessoal. Este é mais um episódio do Pode Regularizar e esse é o nosso quarto episódio. Eu sou a Jaque, advogada especialista em direito imobiliário, e hoje estou aqui com um convidado diretamente da área técnica, o engenheiro civil Paulo Beiersdorf, e hoje ele vai trazer para nós aí o outro lado da regularização de imóveis, o lado da obra. Muito bom, obrigado pelo convite. Tomara que a gente consiga trocar bastante ideia aqui. Vamos lá. Paulo, quando a gente fala em obra, em construção, Uhum. surge bastante dúvidas quanto aos clientes de como iniciar esse procedimento. Então, digamos que um cliente adquiriu um terreno e ele quer iniciar essa construção. Como é que funciona? Qual o passo a passo? Perfeito. Isso é uma dúvida frequente, porque o que que acontece na prática? Geralmente a pessoa tem o terreno, contrata um pedreiro e aí, vou construir e me chama. Falei, olha, vamos, vamos por etapas, né? Então, o que que a gente primeiro precisa fazer? Primeiro, analisar o terreno, fazer um estudo de viabilidade, ver qual que é o potencial construtivo, os parâmetros, questão de, né, de coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, recuos, o que que aquele zoneamento permite, qual que é a vocação naquela região. Então, tem áreas que a vocação é multifamiliar, então são prédios, tem outros que é unifamiliar, tem outros que são comerciais. Então, a gente vai definindo isso no estudo de viabilidade. E cada cidade tem várias zonas, correto? Exatamente. Cada município ele tem o plano diretor e nele define essas áreas, o zoneamento, o que, que pode em cada zoneamento, qual que é a vocação daquela área, né? Sim, Então é feita uma análise ali e aí por aí a gente começa a esboçar um projeto. entendi. A gente alinha a expectativa do cliente com a possibilidade daquele local. Porque as pessoas às vezes não entendem isso. Mas o órgão público, a prefeitura, eles têm a gestão do uso e ocupação do solo. Então, a prefeitura, os municípios, eles têm essa gestão. Então, eles cuidam aonde que vai ter mais adensamento, onde que vai ter mais pessoas concentradas, onde vai estar mais espalhado. Por quê? Porque as prefeituras, elas entregam a infraestrutura para esses locais. Então, por isso tem que ter esses zoneamentos, né? Sim. Então, eu tenho um terreno, faço o que eu quiser. Não é bem assim. Tem a questão de recursos, tem a questão de ocupação. Então, isso tem impacto nas questões ambientais, porque dependendo da permeabilidade do solo, impacta. Por exemplo, Balneário Camboriú, no centro, a gente pode ocupar 100% do terreno. Mas, por exemplo, Navegantes, não, nenhum local pode isso. Sempre tem que ter uma área permeável, porque a água ela penetra no solo e não fica na superfície. Então, são infraestruturas que o ente público fornece. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer essa análise. E aí depois a gente vai para o projeto. Ou seja, não basta ser proprietário, tem que seguir certinho a legislação, porque não é porque é dono que pode fazer tudo o que quer. Exatamente. E por isso que eu vejo alguns corretores que são ótimos profissionais, eles quando vão vender um terreno, eles já vendem junto, já apresentam a viabilidade, que é a viabilidade da prefeitura, né? Que mostra ali quais são os parâmetros, o que que dá para construir ali já. Então, com esse instrumento, eu já consigo entender o potencial aquele terreno. Sim, Porque às vezes eu posso ter um terreno de 10 mil metros quadrados, mas é numa área rural, que eu posso construir 10% dele só. entendi. Então, isso tem que ser analisado. O potencial A construtivo é primeira grande. coisa é isso. Começa por aí. E quais são os principais projetos, Paulo, hoje, quando vai fazer uma construção para não ter nenhum tipo de problema com a prefeitura? Primeiramente, questão de prefeitura. Aqui na região, praticamente todas são assim. Eu preciso do projeto arquitetônico, que ele me mostra a localização de toda a estrutura. E, por exemplo, em Balneário Camboriú,
Navegantes é um projeto legal, que ele é um projeto esquemático. Ele não é uma planta comum, como a gente vê, que mostra a parede, a área interna. Ele é um projeto legal. Ele é só uma achura, só um contorno, mostra qual que vai ser, onde que ele vai estar localizado, os recuos, só isso. Ele é uma planta simplificada. Entendi. Porque eu digo isso porque eu já trabalhei em prefeitura. Então, eu já estive dos dois lados. Para a prefeitura, isso é vantagem, porque ela não precisa assumir essa responsabilidade. Porque, como eu falei antes, a prefeitura ela tem obrigação no uso do solo, uso e ocupação do solo. A área interna é responsabilidade do responsável técnico, do engenheiro ou arquiteto. Então, eles não precisam assumir isso. Porque se tiver diferente, a responsabilidade vai ser. Exatamente. E depois, lá no Habite-se, eu, quando eu trabalhei na Prefeitura de Navegantes, a gente teve uma dificuldade. Quando eu cheguei lá, que eu trabalhei lá na fiscalização de obras. Uhum. Fui diretor de fiscalização de obras e lidei muito com a Habite-se, vistoria de Habite-se. E no começo lá, se, por exemplo, não era um projeto legal ainda, era uma planta normal. Só esse projeto legal, a tramitação dele também acaba sendo mais rápida Sim. ou Sim, a questão da análise do projeto ela é muito mais rápida. Entendi. Porque eu não preciso analisar as partes internas. Então eu só analiso o recuo, a altura, o gabarito, a taxa de ocupação. É muito mais simples. Que é os principais pontos que são analisados no Habite, não? É, Claro, tem a questão interna também, né? isso. E aí, só voltando ali, é, na questão em navegantes, às vezes a pessoa colocava no projeto que o piso era cerâmico e chegava na hora do Habite e era vinílico. E não passava. Uma coisa absurda. Às vezes o cliente ficava, né, a pessoa que solicitava ficava doida. Mas é porque, como estava no documento, Tinha que estar igual. então as prefeituras. É uma tendência hoje as prefeituras facilitarem isso, deixarem de um jeito mais genérico, para depois lá no Habite eles só vão. Eles não vão nem. Eles nem entram. Hoje em Balneário eu faço também para clientes, né? Pedido de Habite, a prefeitura nem entra. Eles medem a parte externa, vê a altura, pronto. Então facilita bastante. Então o primeiro passo para aprovação é o projeto arquitetônico. E junto com esse, o projeto hidrossanitário. Esses dois são essenciais para aprovar na prefeitura. Né? Todas as prefeituras aqui são assim. Em Itajaí Navegantes é simplificado também. É uma planilha. Então, tu consegue fazer dependendo ali do porte do empreendimento, é uma planilha que mostra também o que interessa para a prefeitura, que é a questão de quanto que vai ser o consumo de água, quanto que vai ser os dejetos, se a área tem tratamento, se é uma área que abrange o tratamento do município ou não, vai ter que ter o sistema fósforo-filtro, sumidouro. Então, basicamente, para a prefeitura são esses dois. Né? Com esses dois não terá problemas, embargos, essas coisas. Isso. O que acontece? Primeiro a gente tem que fazer o projeto, faz o projeto arquitetônico e o hidrossanitário e protocola na prefeitura, fazendo o pedido de aprovação desse projeto. Sendo aprovados esses projetos, é emitido um documento chamado Alvará de Construção. O alvará é uma licença para construir. Eu estou aprovado para construir conforme o projeto aprovado. E aí, por exemplo, Balneário Camboriú, ele exige alguns documentos além dos projetos, que é, por exemplo, a RT de execução, a RT do estrutural. Ele não pede o projeto estrutural, mas pede a RT do elétrico. Então, precisa ter esses documentos, mesmo que eles não analisam, porque eles precisam responsabilizar alguém. Mas o responsável técnico daí não vai fazer uma RT, por exemplo, do elétrico, do estrutural, sem ter um projeto. Exato. Porque tem a responsabilidade dele incidente Isso. ali, né? Perfeito. Então, bem no fim, acaba que tendo que fazer também o projeto estrutural, elétrico. Com certeza. Algumas situações até o PPCI, né? Que é o projeto preventivo. Isso, o PPCI, ele é para edificações multifamiliares, então para prédios, ou para questões comerciais.
Entendi. Quando é unifamiliar uma casa, por exemplo, é dispensado o PPCI. Porque daí é uma construção mais simples. Isso. O risco é Entendi. bem menor, né? E, Paulo, essa questão do Habits, o que que eu vejo muito? O pessoal faz o projeto, né? Ah, não, vamos fazer o projeto de uma forma que dê para aprovar e depois a gente vê como é que fica. Exato. Aí a construção tá totalmente diferente do projeto. Chega na hora de fazer o Habits, na vistoria, não é aprovado. Qual que é o procedimento? É a possibilidade de regularizar o que está errado? Tem que refazer tudo de novo? Como é que funciona? Então, infelizmente, isso é uma coisa que a gente pega bastante. Eu pego bastante isso. Tem gente que me contrata só para fazer o Habitse. E aí eu chego lá, tá completamente diferente, né? Por isso que é importante ter o acompanhamento de um engenheiro ou um arquiteto durante a obra para garantir que está sendo feito conforme o projeto aprovado, senão ele sabe que não vai passar no Habitse, né? Só para deixar bem claro o que é o Habitse. O Habitse é um documento que comprova que o projeto foi executado conforme aprovado. Então, quando a gente faz lá a vistoria do Habitse, vem a planta e aí tem que estar exatamente o que está na planta no real. E aí acontece muito disso, mudei aqui, puxei mais aqui, esse aqui acho que ficou pequeno, aumentei. E aí o que acontece? A gente entra numa zona complicada. E aí às vezes a gente consegue simplesmente mudar o projeto, a gente faz uma planta, né? Em Balneário Camboriú, por exemplo, a gente faz uma planta de substituição. A gente substitui o projeto aprovado, faz um novo, reaprova esse projeto conforme está lá. Eu estou com um caso agora exatamente assim. A gente fez o levantamento topográfico agora para ver os pontos. Vamos lançar lá e substituir o projeto. Tava diferente. Tava diferente, a área permeável estava diferente, onde que era para ser. Aí o cliente falou para mim assim: "Não, Paulo, mas assim, ali era muito pequeno. Eu coloquei paver ali, mas eu deixei uma área bem maior lá sem aberta com grama. Tá, mas isso não estava no projeto. Tem que colocar. Então vai dar diferença. Por mais que às vezes ele foi até melhor, né, ou deixou o parâmetro melhor, mas como está diferente, vai ter que alterar. E eu já tive casos de clientes que fizeram, por exemplo, aconteceu 2 vezes isso comigo, de fazer a casa do gás muito para frente e ocupar o recuo. E não teve que fazer, teve que fazer demolição. Então, gera um prejuízo, Sim. né? Teve uma questão de um cliente desse que eu até falei para ele, olha, se você fizer uma casa aqui, não vai aprovar. Ah, mas foi aprovado pelo bombeiro. Ok, o bombeiro tem a legislação e a norma deles. Eles não analisam isso. A prefeitura viu que estava sob recuo e mandou demolir. Não tem nem o que. É que, na verdade, às vezes consegue o Habits do bombeiro, às vezes consegue o Habits sanitário, mas nenhum é dependente do outro, né? Isso, Então não quer dizer que porque conseguiu um que vai conseguir os demais. E exatamente. até é uma coisa que as pessoas se confundem, né? Isso. Ah, eu consegui um, então os demais eu vou conseguir, quando na verdade são análises independentes. Pode ser que consiga um, pode ser que não consiga o outro. Exato. Na verdade, no meu ver, há até uma desordem nesse sentido, né, Paulo? Porque eu acredito que teria que ter primeiro a aprovação da prefeitura para depois dos demais órgãos. Teria que ter um consenso ali, né? Mas a gente sabe que na prática não é dessa forma que funciona. É que a prefeitura, ela emite o habite, que a gente chama o habite total. Então, existe os habites complementares, que numa questão de comercial ou multifamiliar, tem o habite do bombeiro, e o bombeiro tem a norma do bombeiro. Também ele vai analisar o PPCI, que é o projeto que foi tramitado no bombeiro. Ele vai verificar se foi feito conforme o projeto, se foi executado. E o habite sanitário é feito também visto a questão do projeto hidrossanitário. Se foi feito também, se tem a caixa de gordura, Está se tudo está tudo certinho. certinho, faz os testes lá. E aí, depois desses dois, a gente pede o habite total. E um dos documentos para liberar o habite total são esses dois habites. Então tem que ter tudo isso. E tudo isso vai para a prefeitura. Eles não analisam as questões de bombeiro e do sanitário, mas eles precisam do habite desses órgãos. Para poder aprovar. Isso.
Entendi. E pelo que você falou, então, tem construções que é impossível fazer a regularização. Sim. Como eu disse, quando eu trabalhei ali em Navegantes, a gente tinha uma questão que muitas obras ali, elas não tinham como regularizar e não havia uma lei de regularização. Então a gente foi ali, eu fui o autor da lei, né? E a gente fez uma lei de regularização. Então, alguns municípios têm alguns dispositivos que, através de uma compensação financeira, você consegue regularizar algo que já está consolidado, que foi feito. Sempre quando a gente faz essa lei, a lei de regularização, ela tem um lapso temporal. É tudo antes da lei. Antes Entendi. dessa lei, geralmente tem logo no começo da lei ali, quando que as obras têm que ser anterior. Então, ali a pessoa tem que provar que a obra foi feita antes, Que já está e consolidado. aí tem alguns parâmetros. Se avançou no recuo, aí tem uma conta lá que eles fazem, geralmente é de acordo com o CUB ou com a unidade fiscal do município, e aí emite-se uma multa, uma compensação, e aí consegue regularizar. Mas nesse caso que eu falei que eles mandaram demolir, é porque como ali é uma obra recente, não cabe numa lei dessa, Entendi. entendeu? Foi feito posterior. Isso. E a gente sabe, né? Por exemplo, ali, né? A minha experiência ali em Navegantes tinha muitas casas antigas, de pessoas assim que construíram, mas é coisas que já tem 20 anos. Através da lei de regularização, a pessoa consegue fazer. Então, faz um projeto, mostra a área que está irregular, sobre aquela área é emitido É porque antigamente eu acho que o pessoal parava na fase do projeto, né? isso. O projeto tá ok, não vou prosseguir com a Bits e considerando aí a nossa questão referente à construção da nossa região e como isso desvaloriza o imóvel, Uhum. eu acho que as pessoas acabaram percebendo a importância de ter o imóvel regularizado, principalmente se for vender, né? Sim, sim. E aí acabam regularizando construções antigas, né? E Exatamente. aí dá mais trabalho do que fazer do zero, né, Ah, Paulo? muito mais, muito mais. E às vezes paga a multa, né? Então, é importante dizer aqui que o Abitse, ele é fundamental, porque com o Abitse e com a CND da Receita Federal, que também é um outro assunto, que daí tem a questão contábil, né? Sim. Cadastro Nacional de Obras. Com esses dois documentos, eu consigo averbar uma construção na matrícula. Isso é fundamental, porque isso traz a propriedade, né? E eu consigo fazer várias coisas, como financiamento, como usar um imóvel como garantia em um empréstimo, um financiamento. Eu só consigo isso através do imóvel averbado na matrícula. Que daí é a chamada regularização da construção, né? A pessoa vai pegar a matrícula e vai constar ali que o imóvel possui uma metragem que está construído no terreno. E aí, claro, tá regularizado, né, Paulo? Mas se fez um puxadinho, se aumentou alguma coisa, já vai voltar a ficar irregular, né? Isso, porque eu já participei disso também. Ah, o banco, quando vai fazer um financiamento de um imóvel, ele manda um engenheiro ou arquiteto lá fazer a medição, para ver se não tem área a mais, se tem área a menos. Eles verificam isso. E eu já peguei casos assim que tá diferente, teve que fazer. Imagina, o imóvel já estava na matrícula, averbado, e teve que fazer um projeto de novo, um habite novo e alterar, retificar a matrícula. Esse habite novo daí faz de toda a parte novamente? Não, só do que tá excedendo ali, como é que funciona? Faz de todo ele. Faz de todo ele Uhum. novamente. Então, é um procedimento do zero, praticamente. Praticamente. Claro que daí em projeto a gente coloca, por exemplo, assim, né? Eu coloco a planta baixa e coloco ali, essa área aqui está aprovada no projeto tal. O acréscimo daquela área, tem uma área que é o acréscimo. Então, para aprovação, eu aprovo só aquele acréscimo. Mas o habite, eu vou juntar os dois, Entendi. entendeu? Daí ele vai me dar uma área total. E, Paulo, a gente vê que tem bastante kitnets, né? Uhum. Essas kitnets são impossíveis de regularizar, mesmo que
mesmo que antigas, digamos assim, mesmo que sendo construções antigas, né? Dependendo do município, é o que a gente estava falando um pouco antes aqui de ligar. Tem alguns municípios, por exemplo, Itajaí, que aprovou agora, o ano passado, o plano diretor, ele permite questão de construções menores, né? Que é uma tendência hoje, que é o estúdio, né? Sim. Então, até não precisa de vaga de veículo para todos, que é uma coisa, né? É uma coisa que facilita na questão de construção. Mas Balneário Camboriú, por exemplo, não dá. Que a construção mínima hoje lá é 50 metros quadrados. Então, existe um clamor para fazer essa adaptação, né? A tendência hoje, porque hoje as famílias são menores, existem esses aluguéis de curta duração, que o pessoal procura Temporário. estúdio, né? É, E verdade. hoje até tem uma nomenclatura diferente, né? A gente falar kitnet hoje é estúdio, é Estúdio loft, loft, eu loft. vejo Então, bastante é loft. uma coisa que tem empresas que estão trabalhando só com isso. A Housee, por exemplo, que são estúdios que aí a edificação, o edifício oferece vários, por exemplo, serviço de lavanderia. É como se fosse um hotel, como se você morasse dentro de um hotel. Então, ele tem vários serviços. Por isso que você consegue morar num lugar pequeno, porque a edificação te dá o condomínio, né, te dá essas facilidades. Eu vejo sair bastante empreendimento assim de estúdio, mas confesso que em Balneário realmente não. Balneário não sai, É, não sai. Aqui em Itajaí sai bastante. tá saindo. Então, é uma tendência. Hoje São Paulo, hoje vai para São Paulo, tem muito loft, muito, porque as famílias estão menores, as pessoas e também pode ser o primeiro imóvel de uma pessoa, né? A gente sabe que hoje o nosso mercado está super valorizado, né? São valores mais altos e às vezes o primeiro imóvel da pessoa pode ser um estúdio, que hoje consegue adquirir e aí vai parcelando, já é o primeiro imóvel da pessoa. Sim. E ela já tem algo e depois ali ela pode passar para outro, né? Não, essa questão do estúdio do loft é bem interessante, principalmente pela não necessidade da vaga de garagem, né? Mas claro, tudo isso são questões municipais, né? Isso. Então, como o Paulo mesmo falou, vai variar muito de município para município. E tem municípios que não têm essas disposições e daí acabam não sendo aprovados, né, Paulo? Exato. Daí não consegue. Aí o que acontece? Existem casos que as pessoas fazem de aprovar uma coisa. Eu vi lá em Balneário Camboriú, eu olhei um prédio, eu olhei, nossa, isso aqui com certeza é um monte de kitnet, né? E interessante que eles tinham na fachada o alvará. E aí eu fui lá dar uma olhada e tava lá, construção unifamiliar. Então acho que pelo que eu contei, acho que eram 16 unidades e foi aprovado como uma unidade. Então foi aprovado uma coisa e executado outra. Ou seja, não vai conseguir a BITS. E a gente fala do Habite, mas sem o Habite a gente já entra na questão da matrícula individualizada, né? Isso, Então, pega um empreendimento que não tem um habite, um prédio, que tem ali 2 apartamentos por andar, no total aí de 10 apartamentos, acaba que cada apartamento não tem a sua matrícula, né? exatamente. Acaba ficando só no contrato de gaveta que a gente fala. Exato, E aí já exato. entra na insegurança E jurídica. isso é complicado até para os municípios, porque a renúncia de receita, porque não acontece TBI. Sim. Então, existe uma ação do o Ministério Público porque os municípios não estão cobrando isso. E aí o que acontece? Existe a fiscalização, porque uma obra ela pode ser embargada por ela estar sendo executada diferente do que foi aprovado. Não só porque ela não tem. Claro, se é uma obra que não tem alvará, ela está sujeita a embargo imediato. Embargo, e aí do embargo não regularizou, vai pedir demolição. E a demolição ela é feita pro proprietário fazer. Não é o município que E faz. quando o município faz, ele cobra do proprietário. Entendi. Então é bem sério isso. E também pode ser embargado por estar sendo executado diferente. Eu já tive casos assim, que a gente recebeu denúncia, né, quando eu trabalhei ali na prefeitura,
e a gente foi lá verificar e estava sendo executado completamente diferente. E a gente fez o embargo e a pessoa teve que fazer um novo projeto, mudar o projeto, porque está sendo feito diferente. E quando ocorre o embargo, não ocorre nenhuma multa naquele momento? Ocorre, Ocorre? ocorre. Então, depende dos municípios também, né? Mas, por exemplo, ali onde eu trabalhei, já havia multa, por, porque quando está executando uma coisa sem o responsável técnico, já está sujeito à multa. Entendi. Porque tem que responsabilizar alguém técnico que saiba, né, toda a legislação do município, né, para aquela aplicação, então já está sujeito à multa. E lá, por exemplo, a multa mais forte é quando tinha um embargo e a pessoa continuava trabalhando. Aí vinha uma multa, vinha outra multa e depois a multa diária, que eram valores bem altos, Sim. Chega a valores justamente absurdos. para inibir esse tipo né, É trabalho. porque, na verdade, com o responsável técnico, foi planejado um projeto para que realmente não venha a dar problema no futuro, né? E aí, se você simplesmente faz um projeto e pega um pedreiro para fazer da forma que você quer, aquilo ali não sabe se vai dar algum problema no futuro, Isso. o que que vai dar, né? Vão ter pessoas residindo, seja comercial ali, trabalhando ou residencial. Então, realmente, é para inibir essas situações aí de riscos, né? Exatamente. E, e assim, com o responsável técnico, a prefeitura, né, ou o CREA, ou os bombeiros, eles têm quem responsabilizar. Então, quando você é um proprietário e você quer fazer uma obra, contrate alguém para fazer essa obra. Porque você tira a responsabilidade de si e coloque alguém que é preparado para isso. Eu pego muito condomínio, atendo bastantes condomínios. Uhum. E eu falo isso pro síndico. Você precisa. Toda obra que tem aqui no prédio precisa ter um responsável técnico, senão é você que vai ser cobrado. Então, às vezes o síndico fica, ah, não, mas é só uma, é só o piso. Oh, mas peraí, Que área, né? aonde é que tá indo esse resíduo? Ah, e é piso sobre piso, isso pode aumentar a carga, pode, vai cair? Não, não vai cair, mas pode trazer patologias, defeitos construtivos que depois para arrumar vai sair caro, vai ser incômodo. Vai ter uma responsabilidade E dele. aí o síndico vai ter que assumir isso aí. Então não assuma isso. Põe alguém que é preparado para isso, que tem a atribuição para isso e Até, faça. Paula, essa questão de vícios construtivos é uma questão que está bem recorrente, né? E que aí tem que fazer o laudo, ver o que que é possível fazer, se é possível fazer, e muitas vezes sai mais caro consertar do que ter que fazer um empreendimento Exatamente. do zero, né? Exatamente. Só voltando ali que a gente estava falando dos projetos lá, Uhum. tem o projeto estrutural, por exemplo. E aí tem pessoas, clientes que falam para mim assim: "Ah, Paulo, mas eu não quero fazer o projeto estrutural, acho que não precisa". Falei: "Olha, o projeto estrutural é duas coisas. Se você não fizer um projeto estrutural, ou você vai subdimensionar, ou vai fazer muito além do que precisa. Quando a gente faz o projeto estrutural, a gente faz exatamente aquilo que precisa para aquela carga. Senão, eu vou ter defeitos ali na construção, ou eu vou gastar demais. Eu não precisava ter feito tudo aquilo ali. E como você falou, às vezes sai mais caro uma recuperação estrutural, por exemplo, problema de recalque, problema de viga, que falta seção, ter que fazer um reforço com estrutura metálica, isso é caro, isso é bem caro. Então, às vezes fazer os projetos, faz tudo certinho, isso vai te economizar, na verdade. É, até a importância também de quando a pessoa vai adquirir o imóvel, analisar essas questões, né? Tem um prédio ali no Santa Regina, em Camboriú, que ele entortou. E aí, Sim. com isso, o elevador não funciona, né? Uhum. Tem riscos, né? Porque a estrutura ela acabou saindo do que realmente era para ser.
E, querendo ou não, os compradores ficam no prejuízo também, né, Paulo? Claro, claro. Porque, vamos pensar na possibilidade de entrar judicialmente, de se discutir isso com a construtora, essas questões assim, mas a gente sabe que leva anos. Sim. E aí acaba desvalorizando o apartamento, porque a pessoa vai adquirir daquela forma? Dificilmente. Se ela tiver conhecimento, ela. Não, isso aí é bucha, né? Exatamente. E acaba tendo esses riscos aí que são graves também, né? É, com certeza. Então, é, uma coisa que é muito importante quando vai adquirir um terreno, por exemplo, é a sondagem. O que é a sondagem? É um ensaio, um ensaio de engenharia que verifica como é que está o solo. Então, dependendo do solo, às vezes um solo mole, você vai gastar muito na fundação para conseguir erguer algo. O solo firme, eu já consigo com sapata. Dependendo ali de como está o solo, vai muito da construção que eu vou fazer. Entendi. Então, isso também é um parâmetro importante, principalmente para construções maiores, né? Sim. Então, a sondagem, ela é fundamental. Também na etapa de estrutural, tem que ter a sondagem. Eu só faço projeto estrutural com sondagem, para verificar como é que está o solo, para não acontecer isso. Porque provavelmente, nesse caso, teria que ver o que aconteceu, né? Mas geralmente é porque não foi analisado muito bem o solo, foi optado por um tipo de fundação e às vezes não foi adequada, né? E aí houve esse recalque, né? Que daí entorta um pouco, né? E daí só mexendo na estrutura inteira. Recalque é complicadíssimo, complicadíssimo de resolver. Tem, não sei se conhece Santos, que Uhum. tem vários prédios tortos, né? Lá para recuperar, eles colocaram na estrutura lá embaixo macacos hidráulicos, ergueram o prédio, cortaram e refizeram as fundações. Isso é um trabalho E deve ser um gasto caríssimo, exorbitante. caríssimo, mas é porque lá são prédios de frente para o mar, então são muitas unidades, então dá para diluir esse valor. Agora, uma construção mais simples vai ficar Às vezes inviável. não vale a pena, né? E, Paulo, voltando ali na questão do Habite, o que eu vejo é que muita gente confunde valores do Habite com a multa compensatória de regularização. Uhum. Eu já vi muitos clientes chegarem e dizer: doutora, mas o Habite é muito caro, é por metro, né, de construção. E na verdade não, né, Paulo? Aqui em Balneário, a taxa do Habite ali, se eu não me engano, é R$ 50, né? Sim, sim, é bem Uma barato. taxa ínfima. Uhum. O que às vezes encarece o Habits é o imposto. O imposto são, tem o imposto federal, né? Que Sim, é da Receita Federal. Então, quando se faz uma obra, também é muito importante estar alinhado com a contabilidade, para pegar todos os insumos e serviços que são feitos na obra e lançá-los para a Receita Federal entendi. no Cadastro Nacional de Obras. E aí eu consigo diluir esse valor do imposto. Porque se eu não fizer isso, a Receita Federal ela vai estimar um valor. Eles vão estimar quanto que é o valor da obra pelo CUB. Eles fazem uma estimativa e põem um percentual sobre aquilo ali, que é mão de obra, e sobre aquilo eles vão fazer o imposto. Então o imposto fica caro. Mas se tiver um acompanhamento, guardar as notas, apresentar tudo, isso Vai reduzir. já reduz, porque o a empreiteira que faz a obra, ela já paga imposto. Então eu consigo abater disso, entendeu? Entendi. Uhum. Agora, se eu só fizer, não pegar Vai nota de guardando. nada, aí vai ficar caro. Mas mesmo assim, por exemplo, a gente fez um estudo num prédio em Balneário Camboriú que estava irregular, um prédio de 22 pavimentos, sem habite. E eu fiz na apresentação, além da questão da regularização, eu fiz uma avaliação do valor dos imóveis. E a valorização do imóvel regular passava de 30%. Então, o custo para regularizar é menor que a valorização
dele regular. Sim. Eu vi até uma notícia essa semana que dizia que um imóvel irregular ele pode reduzir até 50% o valor de avaliação dele, né? Então, na nossa região mesmo aqui, a gente tá falando de bastante coisa, né, Paulo? E isso eu fui numa palestra e trouxeram um dado que eu achei muito interessante. Santa Catarina é o estado que mais tem obras regulares. E é 25%. Ou seja, 75% das obras não são regulares. É obra É irregular. muita coisa. Sim. E tu sabe que a- existe muitos benefícios. Além da valorização, tem as questões de financiamento, enfim. Eu consigo fazer muito mais com o imóvel regular do que ele não regular. E Paulo, vamos supor que a construção ali está há uns 10 anos e a prefeitura ela tomou conhecimento de que aquele imóvel ele está irregular. É possível a prefeitura tomar alguma medida? Ela pode entrar com uma ação, um pedido de demolição, uma notificação, alguma coisa? Ou por já estar consolidado? Vai de município a município, mas eu sei que Florianópolis, eles são bem rigorosos nisso, né? Sim. Então, eles têm notícias lá de demolições, eles realmente, mesmo já a obra consolidada, eles fazem isso. Mas geralmente o que acontece? É, por exemplo, a maioria dos municípios aqui, eles têm georreferenciamento, que é um instrumento de monitoramento do município da questão territorial. Uhum. Então, são feitas fotos aéreas e através de, da pesquisa em campo e das imagens, eles fazem as áreas, cada terreno e cada área construída. E às vezes dá diferença. Eu já tive clientes que me apresentaram cartas que o município, por exemplo, Balneário Camboriú, mandou uma cartinha: olha, o seu imóvel está com mais metragem no georreferenciamento, do que foi aprovado. Então você precisa fazer a regularização. Imóveis antigos. Fez um pavimento a mais. Então eles mandam essa cartinha e pedem para regularizar. Porque o que acontece? O município ele tem que cobrar um imposto sobre a área construída, estando regularizado ou não. Porque tem gente que fala para mim: não, mas Paulo, eu pago imposto sobre, pago IPTU, Tá regularizado, tá tá tudo. regularizado. Não, o município ele, como eu falei no começo, ele cuida da gestão do uso e ocupação do solo. Ocupou o solo, paga imposto. Senão é renúncia de receita. Até em Balneário teve a época ali de que eles fizeram essa questão do gel e atualizaram os valores de IPTU de boa parte das construções, né? Porque estavam muito irregulares Uhum. e as metragens na prática estavam maiores. Então o município acabou atualizando, né, as metragens para cobrança de IPTU. E daí eu lembro que muitas dúvidas surgiram, né? Ah, mas o município pode fazer isso, não tem projeto aprovado dessa metragem. E na verdade ele, Eles ele podem, pode, né? podem sim. E isso até eu fiz o treinamento com a empresa que faz esse treinamento, o georreferenciamento, e eles dizem que é isso. Eles acham muita coisa. Porque às vezes, vou fazer uma obra aqui, ninguém tá vendo, não sei o quê. Mas passam o Tá, por- satélite, o avião, eles fazem foto, ortofoto que chama, né? Que é uma foto de avião de alta precisão e vão juntando tudo. E ali apresenta. Então tem o custo, eles estavam vendendo para nós, né? A gente tem o custo nosso, um custo alto, mas o que traz de retorno de IPTU é muito maior do que o que a investe lá na despesa, né? empresa, né? E só que aí isso a gente consegue daí regularizar com a questão de habite, né? Então o município vai lá, vai notificar: ó, a sua construção está diferente do que a gente tem aprovado aqui. Então precisa regularizar, A questão da outorga onerosa. certo? A outorga onerosa, o que que é, como é que é esse cálculo, né? Uhum. Como é que funciona? Então, a outorga é um dispositivo da lei nacional era Estatuto das Cidades, né? Que eu acho que nem existe mais, mas é uma lei nacional
e os municípios regularizam conforme as suas realidades. E o que é a outorga onerosa? Você pode exceder aqueles parâmetros que a gente conversou lá do coeficiente de aproveitamento. Então, vamos dizer assim, uma área eu tenho coeficiente de aproveitamento 2. Com a outorga onerosa, ele vai para 4. O que significa isso? Se eu tenho um terreno, por exemplo, de 500 metros quadrados e ele tem o coeficiente 2, eu posso construir até 1.000 metros quadrados. Se ele vai para 4, eu posso construir O dobro. 2.000 metros quadrados. Só que aí, esses 2 excedentes, eu pago por isso. Seria uma contraprestação financeira. Isso. Que é justamente porque eu falei lá no começo, que a prefeitura entrega infraestrutura. Então, a outorga onerosa ela é utilizada para questões de infraestrutura, para saneamento, abastecimento de água, drenagem, toda esse valor que é pago para o município, ele, teoricamente, ele vai ser destinado para a infraestrutura. Então, o empreendedor que quer construir, ele pode usar desse dispositivo de outorga. Sim. Tem outros dispositivos, transferência de potencial construtivo. Eu posso pagar mais para aumentar o potencial de um terreno. Entendeu? Sim. Então ali eu consigo fazer isso. É uma contrapartida que o município. Que muitas vezes as construtoras utilizam desses dispositivos, Com né? certeza, com certeza. Todos os prédios altos, em Balneário, em Itajaí, eles utilizam isso. E pelo que eu vi também eles fazem parcelamento, né? Não Fazem. precisa exatamente chegar e pagar o montante à vista. Exatamente, porque Eles são valores altos, né? Então, dependendo do porte, a gente está falando de milhões, né? Então, existe isso, existe esse parcelamento. Então, os municípios regularizam conforme a necessidade deles, né? Então, fazem isso. Só que, claro, no Habite-se precisa estar pago tudo isso. Para poder eles definirem e dar Isso. prosseguimento. Claro, porque senão às vezes também fica uma coisa ali que eles fazem o parcelamento, pagam a primeira parcela para poder dar prosseguimento Isso. e depois abandonam, né? Exatamente, exatamente. Vai para execução. Então precisa disso. Isso é bom pro empreendedor, porque lá no primeiro tópico que a gente falou lá, que é o estudo de viabilidade, lá já se coloca a outorga como uma possibilidade. Então ali pode fazer o cálculo, opa, não, mas vale a pena eu pagar a outorga porque vai me dar um retorno financeiro maior. Sim. Ah, não vale porque a gente está pensando em fazer uma coisa mais popular, né? Então dá para fazer esse estudo. Na nossa região, quando a gente fala de prédios altos, sempre vale a pena. Por mais que é um custo, mas o valor do metro quadrado compensa. Sim. Mas isso tem que ser levado em consideração. Porque senão vai imaginar que o lucro é uma coisa e acaba que vai alterar. Vai bastante para isso. Sim. E, Paulo, quais são as situações assim que você vê no dia a dia que mais trazem problemas? Eu vou até começar com uma, que eu tenho um cliente que ele tem uma área aí de mais de 10.000 metros quadrados e ele doou para os filhos uma parte. E aí os filhos queriam fazer tudo regular, com a Bix, tudo certinho. Mas a parte que ficou para os pais tem construção. E essas construções, elas estão irregulares, não tem a Bix, tem projeto aprovado de uma parte, de outra não tem. E quando chegou na parte desse que eles querem fazer regular, o município disse, não, para a gente poder prosseguir com esse aqui, ou vocês regularizam o que está lá, ou vocês fazem um termo de demolição. Aí, na época, o engenheiro responsável até cogitou, né? Não, vamos fazer um termo de demolição, mas daí não faz a demolição. Aí eu entrei e falei, olha, juridicamente falando, tu tá assinando um termo que tu tá assumindo a demolição. Então, ao meu ver, o município, posteriormente, se ele quiser, ele pode entrar com uma ação de obrigação de fazer, exigindo a demolição, porque você concordou, né? Então, eles acabaram optando aí por fazer um desmembramento para dividir as áreas, já que realmente, futuramente, a intenção seria essa. Então, é um problema que acabou surgindo quando foi mexer, digamos ali, com o restante da área, mas que o município já se atentou e já procurou fazer isso
para regularizar a área toda, né? Uhum. Para não ficar ali meio a meio. Exatamente. É o tipo de situação que a gente pega muito, que é uma gleba maior, não tem terrenos maiores e querem dividir. E até existe um termo que a gente utiliza que é parcelamento irregular de solo, né? Então, às vezes acontece isso. A pessoa, a avó tem ali um terreno grande, aí vai, cada filho tem ali seu terreno e vai dividindo e tal. Então, isso precisa ser feito um projeto de desmembramento. E aí, dependendo do tamanho, a gente pega o zoneamento da região e vê qual que é o lote mínimo, por exemplo. E a gente vê se vai entrar ali. Se a gente vai conseguir fazer isso, se não é área rural. Às vezes a área rural, os terrenos são muito maiores. E a metragem mínima da área rural ela é maior, né? Sim, sim, é muito maior. Então, são questões assim que daí a gente precisa verificar ponto a ponto. E, por exemplo, a gente não pode deixar um terreno encravado. O que é um terreno encravado? Que ele não tem acesso a uma rua. Então, às vezes, mas tem tem um caminhozinho aqui, a gente para lá antes. Não pode. Então, tem toda uma. São leis nacionais, né? A questão de parcelamento do solo é uma lei nacional. Então, tem que ver essas questões pontuais, que realmente a prefeitura, para eles, é interessante, para eles é muito bom que tudo esteja regular. Porque aí acontece o ITBI, que é uma das receitas do município, que é a transição de bens, né? Então precisa ter isso. Por isso que as prefeituras, e aqui na nossa região, as fiscalizações são bem ativas, né? É, Então tem que buscar fazer essa regularização. Buscar meios, né? Sim, para até também porque a receita do ITBI aqui na nossa região com o tanto de venda Uhum. é muito alta, Sim. ainda considerando esses imóveis irregulares, né? Porque são feitos através de contrato de compra e venda onde não incide. Então, se a prefeitura realmente fiscalizar ao ponto de fazer com que as pessoas regularizem, a receita vai aumentar É, consideravelmente. sim. E assim, eu posso pensar, tá, mas pô, eu vou pagar imposto para mim como usuário, né? Como consumidor. É ruim, mas isso me dá uma garantia, né, de propriedade. Eu ter algo na matrícula, né? Você que é advogado sabe muito mais que eu, né? Colocar isso na cabeça da pessoa. Não, eu sou só dono do que está na matrícula. Ah, mas eu tenho contrato. O contrato é um acordo, mas o que é oficial que está no registro de imóveis. Sim, Então, depois, né, depois tem a questão de sucessão, de inventário. Como é difícil resolver inventário quando tem imóveis irregulares. sim. Às vezes precisa pegar um alvará de juiz. Nossa, hoje existe o inventário extrajudicial, Extrajudicial. que é super fácil de fazer, mas tem que estar regular. Tem que estar regular. E eu tenho uma situação ali de um cliente que ele me procurou para adquirir um terreno. Esse terreno ele está em inventário e foi feita uma cessão de direitos irregular, né? Então, os herdeiros eles cederam os direitos daquele imóvel para uma outra pessoa, para uma terceira pessoa, mas fizeram de forma irregular. Não foi feito através de escritura pública e nem por um termo no processo de judicial de inventário, que esse é judicial. E daí o corretor mandou para minha cliente dizendo que estava tudo certo, porque o comprador ele tinha pago o ITBI. Uhum. Mas foi o que eu passei para ela. A propriedade não é transmitida com o pagamento do ITBI. Até porque se você chegar no tabelionato e não tiver regularizado para fazer a escritura, você vai solicitar ali a restituição do ITBI e pronto. Não é sinônimo de propriedade. A propriedade em si você tem com o registro da escritura ou da adjudicação, enfim, hoje tem outros meios de regularização, né? Mas na matrícula do imóvel. Isso. Então o ITBI ele é só um procedimento para você chegar na propriedade do imóvel, Hum, mas não que ele garante qualquer coisa, né? É um exato. passo exigido ali pelo município, que é essa Uhum. contraprestação aí paga para Perfeito. aquisição do imóvel. Exatamente. Então é importante ter o imóvel regular. Até pensando assim, mais avançado, imaginando uma hold, por exemplo. Pode ter uma empresa que é dona dos imóveis.
E aí isso me garante, né? Você vai saber muito mais que eu, mas dá garantias de sucessão muito melhores. Eu evito eh, impostos super altos, o TCMD, por exemplo, né? Então, mas eu só consigo fazer isso com o imóvel regular. Sim. Eu tive um cliente que me procurou porque ele estava fazendo uma hold e ele tem um prédio, só que o prédio totalmente irregular. A prefeitura falou para mim, olha, Paulo, esse aqui só com um TAC do Ministério Público para regularizar. Então, são questões que ele não vai conseguir colocar o imóvel na hold porque não está. Não E tem. até regularizar, né, Paulo? Demora, não é uma coisa Isso, da noite exato. pro dia. Às vezes o pessoal procura assim, é regularizar. Mas depende de órgão público. O responsável técnico dificilmente vai estipular um prazo, porque a gente sabe que depende da prefeitura, Isso. de outros órgãos, quando envolve a questão ambiental, também órgãos ambientais. E eles não têm um prazo para poder dar um retorno pra gente, né? Então a gente chegar a estipular para o cliente dizer, ó, em 6 meses eu te garanto que vai estar pronto. É difícil, tanto a área jurídica do advogado quanto a área do responsável Isso, técnico, né? exatamente. E para finalizar, eu vou te contar um caso ali de um cliente que é uma área rural em Camboriú, uma área imensa, 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 e a proprietária registral ela vendeu em partes, Uhum. né? Não fez desmembramento nem nada. E aí começou-se a se vender áreas reduzidas. Uhum. Então, hoje, tem áreas que é possível fazer o desmembramento porque atinge a metragem mínima e tem áreas que não atinge. Então, num desmembramento, aquela área que não atinge não vai conseguir desmembrar e regularizar. E aí a preocupação da minha cliente era assim, mas doutora, a gente adquiriu assim, só que ele não diz qual é a nossa área na matrícula, porque eles até conseguem averbar o contrato, né? Só que, claro, não vai ter aquela distinção que a tua área pega de tal vértice para tal Isso. vértice. Então fica aquela coisa assim, tá, mas e se alguém comprar a mesma área que é a minha, o Exato. que que vai acontecer? Então o pessoal ali optou pelo quê? De fazer o levantamento topográfico. Uhum. Cada um tem seu levantamento topográfico para comprovar de que aquela área que ele adquiriu é aquela ali. Uhum. Quando vão vender, tem que pegar a assinatura de anuência de todos os demais, porque vivem em condomínio, tem o direito de preferência. Então fica uma coisa assim que dá muito mais trabalho, né? É. E que às vezes a regularização ela não sai tão cara, porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu vou gastar muito dinheiro. Tem alternativas dependendo do que a gente vai fazer, dá para parcelar, né, Paulo? Uhum. Então, é extremamente importante aí a regularização de imóveis e o acompanhamento por um responsável técnico Isso. para evitar problemas futuros, né? Perfeito. É isso aí mesmo. Se você gostou do tema de hoje, do bate-papo, curte, salva. Se você conhece alguém que está passando por uma situação dessa, compartilha e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Até mais!